Ok, estamos retomando o nosso estudo do livro de Eclesiastes e já tivemos um panorama eh, dessa carta, desse livro, e agora estamos entrando no capítulo 1, e o tema do capítulo 1 de Eclesiastes é o vazio da vida terrena. E o nome Eclesiastes simplesmente significa o pregador, e a palavra hebraica para Eclesiastes é Correlete. Então, o título que nós decidimos colocar nesse capítulo 1 foi O Vazio da Vida Terrenal. Por quê? Porque aqui, no capítulo 1 e no capítulo 2 também, irá se repetir frequentemente a frase debaixo do sol, debaixo do céu. E no versículo 1 do capítulo 1 de Eclesiastes começa dizendo: Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. E é interessante que o livro de Eclesiastes, ele é lido durante a festa das cabanas, né? E o que comemora é a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos é onde nós fazemos uma cabana com ramos de palmeiras aí, e aí ficamos debaixo dessa cabana e nós comemos, dormimos, ou seja, passamos o maior tempo possível para nos lembrar que nós somos peregrinos deste mundo, que nós somos passageiros aqui, para recordar que esta vida ela vai rapidíssimo, para recordar que tudo é efêmero, para recordar que nada nos pertence. Então são 7 dias da semana, a festa de Deus Tabernáculo dura 7 dias, para que não estejamos aferrados, agarrados e as paredes da nossa casa, e aqui é meu quarto, e aqui é minha sala, olha a minha cozinha, que bárbaro, que lindo, né? Ou seja, isso não é para isso, simplesmente a festa das cabanas é para que nós nos lembremos o passageiro desta vida. Agora, por que o livro de Eclesiastes, ele é lido na temporada das festas das cabanas? Para o quê? Simplesmente para que nós nos lembremos da vaidade desta vida, para que recordemos o absurdo de colocar todas as esperanças aqui e no agora. Então, no versículo 1 disse palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. E veja que interessante e que humildade, porque aqui Salomão ele começa se apresentando como um pregador. Aqui ele não começa se apresentando como rei. Salomão não coloca aí um título de apresentação à sua fama, tudo o que ele era, como rei de Israel e filho de Davi. Não, simplesmente Salomão, ele se apresenta como um pregador e simplesmente isto é para nos mostrar que toda a fama, que todo o dinheiro, que todo o poder, que toda a glória que este mundo pode nos oferecer é vaidade de vaidades. E uma vez em que você entende a essência da vida, então você se converterá em um pregador. Ou seja, você vai criar uma paixão para querer ajudar os demais a não cometer os mesmos erros. Então agora vocês podem entender, e aqui está meu filho, porque eu sou um pregador. Né? Eu tenho provado muitas coisas, né? Porém, obviamente, que não me comparo em absoluto com Salomão. Porém, eu tive um panorama de tudo que este mundo pode oferecer. E ao final, eu cheguei a um ponto onde eu me dei conta de que Salomão tem toda a razão. Porque Deus, em sua graça e em sua misericórdia, não me permitiu experimentar mais, e Deus me mostrou que tudo isto é vaidade de vaidades. Então, a vez em que você descobre que tudo que este mundo te oferece é vaidade de vaidade, então o que você vai querer fazer é pregar, vai querer anunciar a juventude para que não sejam enganados, né, por tudo que vai ser descrevido aqui no livro de Salomão, de Eclesiastes, né, que ele enganou, que ele confundiu, que ele desviou da essência do propósito principal da vida, para que aprendamos no estudo de Eclesiastes o que Salomão passou. Então disse palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. E Salomão, ele é um dos filhos que Davi teve com Betsabé. Este episódio obscuro na vida de Davi, onde ele comemora, ou perdão, ele cometeu o adultério com essa Betsabé, ele cometeu um homicídio. E desta relação surge o rei Salomão, que é rei em Jerusalém. Então Salomão ele experimentou em sua vida as falhas do ser humano, e ele pôde ver as consequências que se passaram na vida dos seus pais.
E é interessante que toda essa grande sabedoria que teve Salomão, né, e essa sabedoria vem de onde? Vem da cidade de Jerusalém, o lugar que Deus escolheu para instruir todas as nações, para instruir todos os povos. E no livro do profeta Miqueias, estou aqui pegando minha Bíblia, profeta Miqueias, Miqueias capítulo 4, versículo 2, diz o seguinte: E muitas nações e dirão: Vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e nós andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a Torá, sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então, disse aqui que toda essa sabedoria que teve Salomão, toda essa grande sabedoria saiu de onde? De Jerusalém. Então, disse aqui o versículo primeiro, voltando a Eclesiastes capítulo 1, versículo 1 disse: Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Versículo 2: Vaidade de vaidades. E quando você lê nas Escrituras, né, duas palavras conectadas, né, desta maneira, como aqui, por exemplo, disse no versículo 2 do capítulo 1, vaidade de vaidades, ou como disse em Apocalipse, Rei dos Reis, ou Cântico dos Cânticos, ou seja, isto é um hebraísmo que significa o máximo do máximo. Por exemplo, Cântico dos Cânticos é a máxima ou o máximo cântico de todos os cânticos que contém a Bíblia. Porque na Bíblia tem 10 cânticos registrados. Tem o cântico de Moisés, tem o cântico que fazem quando cruzam o Mar Vermelho, tem o cântico de Ana, tem 10 cânticos, porém de todos esses cânticos que há na Bíblia, o cântico dos cânticos é o máximo cântico, é a máxima expressão, é a máxima canção, é a máxima intimidade, e isso fala do clímax dos cânticos. E no livro de Apocalipse também se menciona Rei dos Reis. O que significa Rei dos Reis? Esse hebraísmo de Rei dos Reis significa o máximo rei, que não existe um rei por cima deste rei maior, que é um símbolo de Yeshua. E o que significará a palavra também, o título Senhor dos Senhores, que é o maior de todos os senhores, o máximo Senhor. Então, o que significa vaidade de vaidades? A máxima vaidade, ou seja, o clímax da vaidade. Interessante que a palavra vaidade em hebraico é a palavra que tem as mesmas letras do nome de Abel. É a palavra Havel, que significa vapor, significa respiração, significa ar. Em outras palavras, a palavra vaidade em hebraico significa nada. Algo que não tem valor para nada, algo que é um desperdício, algo que não tem, perdão, que não tem propósito. Então, vaidade de vaidade significa o máximo vazio, o máximo do desperdício, o máximo da falta de valor, o máximo do nada, o máximo zero. Diz o versículo 2: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Então aqui, Salomão está dizendo que é como um vapor, é como nada. Tudo se evapora. Até aqui, então seria uma mensagem digna de deprimir a qualquer pessoa. E a chave vem no versículo 3, né, em diante, por quê? Porque somente ficamos aí. Né? Se a gente ficamos somente aqui, né, então nós vamos fazer o quê? Vamos nos suicidar. Porém, o versículo 3 vai nos dar uma chave bem interessante. Diz o versículo 3: Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Ou seja, qual propósito tem aqui na terra? Nenhum propósito existe debaixo do sol. E aqui primeiro vamos ler todos os máximos, todos os desperdícios da vida. Então, qual é a chave? Porque primeiro Salomão vai começar a te descrever todos os zeros, todos os máximos desperdícios da vida, todos os nada. Primeiro para poder te explicar qual é a finalidade da vida. E definitivamente Salomão é um dos mais grandes mestres que tem existido na história da humanidade. Porque a melhor maneira para ensinar alguém o que é algo é justamente ensinar o que não é.
E é justo o que fez Salomão, porque de qual maneira nós podemos ensinar alguém o que é algo? Ou seja, o melhor que nós podemos fazer para ensinar alguém o que é algo é ensinando o que não é. Então, o propósito desse livro de Eclesiastes é para nos ensinar qual é a finalidade da vida. Então, antes de nos ensinar qual é a finalidade da vida, Salomão primeiro vai nos ensinar tudo o que não é o propósito da vida. Porque até aqui, até o versículo 2, Salomão tem colocado assim papinhas na nossa boca, né? E depois de um tempo, né, nós iremos descobrir que desperdício de vida, né? Ou seja, então joguemos toda a nossa agenda no lixo, porque não é possível que estejamos desperdiçando a nossa vida assim. Então, esta é uma das perguntas que talvez você tenha feito, em várias ocasiões e, sobretudo, quando você conseguiu aquilo que você se propôs a conquistar, quando você tem alcançado, quem sabe, alguma meta, ou quando você chega do trabalho cada dia aí, quando você, está cansado. E esta é a típica pergunta que cada ser humano vai te fazer. Versículo 3 de Eclesiastes 1. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Em outras palavras, ou seja, para que eu corro tanto? Para o que me esforço todos os dias? Para que eu me levanto cedo? Para que eu estou aqui? Qual é o propósito da vida? Para que tudo isto? Então, você e eu temos, eh eh eh, temos nos feito essa pergunta e seguramente, né, você se dará conta que esta é a pergunta que irá te perseguir todos os dias da tua vida. Pois então, antes que Salomão nos responda, antes que Salomão nos diga qual é o propósito da nossa vida, qual é o proveito de todo o nosso trabalho que fazemos debaixo do sol, antes que Salomão nos diga isto, Salomão primeiro vai nos dizer o que não é o propósito. Primeiro, Salomão vai nos dizer, nos mostrar aquilo que não é de proveito. Primeiro, ele vai nos dizer aquilo que não serve para nada. Primeiro, ele vai nos dizer isso para que nós nem percamos tempo em experimentar essas coisas. Ele vai diretamente, né, sem escadas, aquilo que realmente tem proveito, aquilo que verdadeiramente te trará a satisfação, o gozo e a alegria. Então não perca tempo, aproveitemos a essência, né, de outro, não caiamos na tolice, como disse no livro de Provérbios, que o sábio aprende da experiência de outros. O sábio pergunta, o sábio ele indaga, o sábio ele sempre está pronto para aprender. Então, para o que ter uma atitude de tolice, uma atitude de nécio, de que eu tenho que viver, eu tenho que experimentar, né? Ninguém me ensina na Bíblia, né? E bom, para que ou seja, para que desperdiçar tua vida nisto? Então Salomão, a partir do versículo 4, ele vai começar a dizer tudo aquilo que não irá te trazer prazer, que não irá te trazer satisfação. Diz o versículo 4, uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Ou seja, que a Terra, esse planeta Terra, é como um hotel, onde constantemente muda de hóspede, chega um e vai outro. Pois bem, assim é a Terra. Vai uma geração e vem outra, e consideremos isso porque seria um absurdo pensarmos ou passarmos a vida investindo em algo que você não vai estar aí sempre, algo passageiro. Isso seria igual a que você chegasse, por exemplo, em um hotel, onde você se hospeda, e você marca uma semana para estar nesse hotel, e durante essa estadia que você estará no hotel de uma semana, você vai investir na decoração do quarto, você vai mandar pintar as paredes, eu vou trocar a cerâmica do chão porque não gostei da cor, eu vou trocar os azulejos do banheiro, vou colocar uma banheira nova, vou investir durante nossa estadia aqui na decoração, do quarto do hotel, que dentro de uma semana iremos, né, deixar de usar esse hotel. Então, como é que você vai gastar todo o teu dinheiro decorando algo que nem é teu? Então, isto é o que começa dizendo aqui, a partir do versículo 4 do capítulo 1 de Eclesiastes: uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Nasce o sol e o sol se põe, e apressa-se
e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul, versículo 6, e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo o seu círculo, os seus circuitos. Todos os rios, versículo 7, vão para o mar, e contudo o mar não se enche ao lugar para onde os rios vão, para ali tornam eles a correr. Todas as coisas, veja o que diz o versículo 8, todas as coisas são trabalhosas. O homem que não pode exprimir, os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. E aqui disse que todas as coisas são trabalhosas, são fadigosas, ou seja, a palavra coisas aqui no versículo 8, ela está mal traduzida, porque a palavra no original hebraico aqui, esta palavra é a palavra davar, que vem da palavra devarim, que significa palavras. E aqui se menciona que tudo que tem a ver com a matéria, com as coisas deste mundo, Salomão disse que causa fastio, que vai se fartar, causa aborrecimento. Realmente, perdão, chega a ser, até ser chato, e poderia ser em que uma ocasião nós nos encontramos em alguma reunião aí no trabalho, ou chega aí um momento em que a conversa já se torna chata sobre tudo que gira em torno do material. Olha o meu carro novo, olha, eu fiz um cruzeiro, fiz uma viagem, a última aquisição material que eu fiz, isso as aventuras de vaqueiro, piadas pessoais, ou sempre chegará um ponto em que alguém nos aborrece, né, com o tema, por mais interessado que tenhamos ficado em um princípio por esse assunto, chega um momento em que nós ficamos fastiados de ouvir isso. Então, diz aqui o versículo 8 de Eclesiastes 1, todas as coisas, todas as palavras são trabalhosas, o homem não o pode exprimir, os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. E por que todas as coisas? Porque tudo que você escuta, chega um momento assim que te chateia. Um tema, por mais interessante que te pareça, né, que você se interessa muito por esse tema e se mete a investigar, e chega um momento em que nos cansamos e já lemos outra revista, já lemos outros livros e livros e livros e revistas e coisas, porém, quando tem a ver com coisas debaixo do sol, nos cansamos, nos fatigamos. E por que será que nos cansa essas coisas? Por que será que as palavras, aquilo que escutamos, por que será que nos deixa assim tão aborrecidos? E a razão pela qual isso acontece é porque Deus nos criou com uma alma, na qual Ele soprou o seu fôlego de vida em nossa alma, e nossa alma ela foi criada para ser alimentada da palavra de Deus. O livro de Deuteronômio, vamos buscar aqui Deuteronômio, Deuteronômio capítulo, Deuteronômio capítulo 8, vamos a Torá, Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, diz o seguinte: E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar e entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Já no livro de Mateus, vamos a Mateus, capítulo 4, onde fala que Yeshua foi conduzido ao deserto. Mateus, capítulo de número 4. A partir do versículo 1, vamos ler aqui até o versículo de número 4, disse: Então foi conduzido Yeshua pelo Espírito ao deserto para ser provado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, ou seja, Yeshua está citando a Torá, Deuteronômio capítulo 8, disse, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Então nós somos criados para ser alimentados da palavra de Deus, e possa ser, pode se dar o caso de que estejamos em algum lugar aí, escutando estudos da Bíblia. Porém, se chega um momento onde não estamos nos saciando, é porque
é porque Deus está nos chamando a algo mais profundo, algo mais poderoso, né? Pois produzir um maior anelo da sua palavra. E quando já começamos a nos deleitar mais com a palavra, com as escrituras, chega um momento em que nós não nos conformamos com qualquer coisa, nós tornamos mais analíticos, ou seja, uma da, um dos grandes erros nos quais nós podemos cair ao tratar de atrair as pessoas para ouvir a palavra de Deus é tentar é, entreter as pessoas, né, com todo tipo como se diz, com todo tipo de espetáculos, deixando de lado, por exemplo, a instrução de Deus. E existe um grande risco que cometemos ao fazer isso, porque os olhos, como diz Salomão no versículo 8, nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O público cada vez mais demanda mais e melhores espetáculos. Depois chega um momento em que já nada os saciam e aí é quando perdem o interesse de estar aí congregando. Por quê? Porque seguem sentindo esse vazio interior, sem saber que o que realmente estava anelando era ser saciado da palavra de Deus. E disse o versículo 9, disse, o que foi, isto é o que há de ser. E o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Ou seja, tudo já está escrito desde o princípio, desde Gênesis. Tudo forma parte de um plano divino. Existe um princípio básico que é: se algo é novo, não é bíblico, e se é bíblico, não é novo. E isso pode ser bem alentador, pois nos damos conta que Deus não muda, que sempre tem estado aí e estará. Porém, também possa ser um pouco desalentador, porque em ocasiões podemos pensar que temos uma nova revelação da Bíblia, e ao começar a compartilhar e ao investigar, nós vamos nos deparar com algo que já vem sendo falado desde séculos atrás. Ou seja, o aspecto positivo disto é que nos serve para de comunicação com respeito à nossa suposta nova revelação da Escritura. Diz o versículo 10: há uma coisa de que se possa dizer: vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados. Já que foram antes de nós, já não há lembrança das coisas que precederam e das que hão de ser, também delas não haverá lembrança entre os que hão de vir depois. Então, aqui Salomão ele está dizendo, ele está expressando como alguém que está deprimido, né, porque tudo é monótono, é repetitivo, a natureza humana não muda, não importa tanta ciência, tanta tecnologia. Se conhecemos a história da Bíblia, sabemos que a história da humanidade ela é repetitiva, ela é cíclica. E a história nos ensina que o homem não aprende da história. E se temos chegado a pensar é, que cada vez que nós obtemos algo material, um carro, uma casa ou qualquer coisa assim, que isso será assim, que isso nos trará felicidade na nossa vida, realmente não é assim. Sempre chegará um momento em que tudo vai nos cansar. Ou seja, é algo que se repite constantemente. E aqui Salomão, ele vai começar a partir do versículo 12 a contar seu testemunho, dizendo: eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém, e apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Ou seja, que houve um momento em que, entre os rabinos, quando estavam estabelecendo o cânon da Escritura, houve um momento em que se debatia se este livro de Eclesiastes ele deveria fazer parte do cânon das Escrituras Sagradas. Quer dizer, se deveriam incluir o livro de Eclesiastes como um livro sagrado na Bíblia. Por quê? E por que houve essa discussão? Porque o livro de Eclesiastes é um livro, assim, se esse livro lido a uma simples vista, é um livro bastante pessimista. À simples vista, o livro de Eclesiastes é um livro que parece muito negativo, que aparentemente não te deixa muita esperança em certo sentido da vida. E disse aqui
Ou seja, e ao analisar se o livro de Eclesiastes deveria estar ou não dentro do cânon, pois uma das razões que se convenceram os rabinos de colocarem este livro na Bíblia, né, esta frase-chave que aparece aqui no versículo 12, debaixo do céu. Ou seja, é uma coisa, ou seja, é uma coisa e o mundo, ou seja, é a vaidade do debaixo do céu. Uma coisa é a perspectiva debaixo do céu, ou debaixo do sol, ou quando o sol esquenta, e outra perspectiva é por cima do céu. Assim que a maior parte do que vai descrever Salomão, né, é o que se faz debaixo do sol. Diz o versículo 13: Apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Está enfadonha a ocupação de Deus aos aflitos dos homens, perdão, aos filhos dos homens, para nela os exercitar. Versículo 14. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade, e o que diz mais? Aflição de espírito. Então Salomão menciona que ele se dedicou a investigar todas as obras que se fazem debaixo do sol, e a conclusão que ele teve foi: é vazio, é vaidade, é zero, é nada, é aflição de espírito, é vapor. E se nós analisarmos o caso dos filhos de pessoas ricas, que tudo consegue de maneira imediata, né, já nada causa a eles surpresa, porque ao terem tudo o que eles desejam aí rapidamente, eles ficam desiludidos, né, e muitos tendem a serem pessoas depressivas, por quê? Porque quando temos mais possibilidade de ter tudo o que desejamos assim facilmente, teremos uma maior aflição, um desgaste, um fastio e o vazio interno só vai aumentando dentro da pessoa. E quando nós estamos limitados para conseguir as coisas que queremos, pelo menos temos a ilusão para obtê-lo, e isso nos motiva ao quê? A estar sempre se esforçando mais e mais e mais. E precisamente é esse esforço, perdão, que aplicamos e é o que fará que nós desfrutemos mais quando cheguemos a alcançar isso que temos desejado. Versículo 15 disse: Aquilo que é torto, aquilo que é torto não se pode endireitar, aquilo que falta não se pode calcular. Então aqui ele menciona o caso dos governos, porque em cada campanha os governos oferecem coisas novas aos políticos, e realmente é algo que não será possível cumprir 100%, isso já está mais estampado e mais claro do que nunca, que político não cumpre o que eles fazem, porque já está dizendo aqui Salomão. Disse o versículo 16: Falei eu com meu coração, dizendo: Eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim em Jerusalém, e o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e o conhecimento. 17 disse: E apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras, e vim a saber que também isso era aflição de espírito. Porque na muita sabedoria há muito enfado. E o que aumenta em conhecimento, aumenta em dor. Ou seja, que Salomão foi alguém que se dedicou a estudar e a adquirir o maior conhecimento possível. No entanto, Salomão descobriu que nunca alcançaria o conhecimento total, porque enquanto mais sábio ele ficava, mais ele descobria da grande quantidade de informação em que lhe faltava para adquirir. Por outro lado, gera uma grande frustração crer que quanto mais nós sabemos, estaremos melhor capacitados para resolver todos os nossos males e os males dos outros. Porém, vendo desde uma perspectiva debaixo do sol, nós vamos descobrir que isso não é assim. Porque o conhecimento que transcende jamais nos trará toda a riqueza. Isso somente acontecerá quando nossas prioridades sejam glorificar a Deus. E quando Salomão pediu sabedoria a Deus, eh, Salomão fez isso focando poder para governar sobre o povo de Israel. Então a sabedoria não tem nenhum fim se vai ser focada somente a nos encher de conhecimento. Isso seria algo similar às águas estancadas, que somente quando estamos deixamos por assim um cano aí, quando fechamos ou pisamos numa mangueira, a água não flui. Porém, a água só vai fluir quando
deixamos a água correr. Né? Quando deixamos fluir aos demais, é quando realmente traz satisfação. Do contrário, como disse aqui Salomão, causa e traz dor. Diz o versículo 18: porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em conhecimento aumenta em dor. E por que Salomão disse isso, que na muita sabedoria há muito mais enfado e que o que aumenta em conhecimento aumenta em dor? Por que Salomão disse isso? Por quê? Porque entre mais nós conhecemos, entre mais temos sabedoria, mais nós nos damos conta das limitações humanas. E ainda mais, nos damos conta do nécio que nós somos, ou seja, é algo terrível saber o que devemos saber. É algo terrível saber o que é bom, o que é correto, porém é terrível conhecer ou reconhecer que não temos o poder para cumprir. Por quê? Porque todos nós sabemos o que é correto, todos nós sabemos o que é bom, o que não é bom, todos nós sabemos, né, o que é bom ser generoso, que não paga mal por mal, todos nós sabemos que temos que responder com paciência, porém qual é o problema? Que se revela algo em nós que nos leva a falhar uma e outra vez. E isto quem expressa é o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos. Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 7, e vamos buscar esse texto para a gente concluir esse estudo. Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 7, ele expressa esse princípio. Por quê? Porque o aumento de conhecimento aumenta a dor. E disse no versículo 7, a partir do versículo 7, é, diz o seguinte, vamos ler até o versículo de número de... Deixa me ver aqui. Vamos ler até o versículo 24, até o final da carta. Diz a partir do versículo 7: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu em algum tempo vivia sem lei, mas vindo o mandamento, isso versículo 9, revivi o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei que me era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Versículo 12. Assim a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bom em morte, de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, mas o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora, versículo 17, já não sou eu quem faço isso, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer estar em mim, mas eu não consigo realizar. Ora, se eu faço, versículo 19 disse, porque eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, se faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal já está comigo, porque segundo o homem interior tenho um prazer na lei de Deus. Mas veja em meus membros, versículo 23, outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, isto é o que Salomão também expressa, que o que aumenta conhecimento, aumenta a dor. Porque entre mais conhecemos, entre mais aprendemos das Escrituras, por mais que nos damos conta da nossa pobreza espiritual, o sinal inequívoco, o sintoma mais visível de que uma pessoa tem tido um encontro com Deus é o que está escrito em Isaías capítulo 6.
E aí nesse encontro que teve o profeta Isaías com Deus, onde através de uma visão ele viu o Eterno, uma manifestação do Eterno em um alto e sublime trono. E aí disse o profeta Isaías: ai de mim que sou um homem morto, porque sou um homem de lábios impuros e habito em meio de um povo de impuros lábios. Meus olhos têm visto o Rei do universo. E isto é algo que também se passou a Pedro, quando aconteceu a pesca milagrosa. Diz aí que Pedro viu a glória, viu a grandeza de Yeshua, e Pedro disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou homem pecador. Então, assim que entre mais você conhece das Escrituras, aí é onde você se dá conta da tua pobreza espiritual. E isso produz dor, por suposto, isso causa sofrimento, porque você tem mais mandamentos, né? Porque saber que tem que fazer mais coisas, e ao se dar conta que isto está mais além da tua capacidade, que a lei é espiritual e nós somos carnais, vendidos sob o pecado, então isto é onde surge a dor. Porém, esta dor é uma dor boa. E por quê? Porque a dor, ela nos serve de guia ao arrependimento. A dor vai nos guiar a buscar mais ao Eterno. Então, por isso aqui que o apóstolo Paulo, no capítulo 7, versículo 25, disse: dou graças a Deus por Yeshua, nosso Messias, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. E isto é o que Salomão está expressando aqui em Eclesiastes capítulo 1, versículo 18. Porque na muita sabedoria há muito enfado. E o que aumenta em conhecimento, aumenta em dor. Ou seja, uma vez em que você aumenta o conhecimento, pois consequentemente você e eu aumentaremos muito mais a dor. Então que o Eterno nos abençoe, que o Eterno nos guarde e que nós possamos meditar nessas palavras de Eclesiastes que nos fala da vaidade dessa vida terrena. Shalom. רק שתדע את האמת, מה שהיה מזמן כבר מת, אולי בקיץ הקרוב יהיה לי אומץ לעזור. לא חשוב לי מה קרה או ממה אני פגועה, אולי בקיץ הקרוב השמש תעשה לי טוב. אני יודעת אלוהים, אתה גדול מהחיים. אחת השאלות שלי, אוי למה זה מגיע לי. היכן הצדק בעולם, מה שהיה לי נעלם. ישבתי לי בביתי והכאב סגור איתי. רק שתדע את האמת, מה שהיה מזמן כבר מת,
נתתי את הלב שלי, תראה מה שעשית לי.